Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Raquel Andreata, advogada, especialista em direito migratório, vivo há mais de 8 anos em Portugal e ajudo as pessoas que querem se mudar para Portugal de forma legal, segura, eficaz e planejada. O tema do vídeo de hoje é sobre reagrupamento familiar. Eu quero explicar as duas modalidades que existem, através de um visto ou diretamente em Portugal, através do CEF. Então, se você tem interesse nesse tema, fica aí comigo que a gente já volta. Voltando ao tema do vídeo, reagrupamento familiar, mas antes de mais, quero te pedir um favor, você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Comenta, compartilha com um amigo, com alguém que possa estar interessado no tema. Subscreva no canal, ajude aqui a advogada empreendedora a poder fazer cada vez mais conteúdos para ajudar você a se informar e poder se mudar para Portugal de forma legal, segura, planejada, sem correr riscos, enfim, de forma que seja melhor para você e para sua família, porque afinal de contas o tema do reagrupamento familiar é um tema sobre família, né? Como o próprio nome já diz. Se você pretende se mudar e quer trazer junto com você a sua família, sim, isso é possível. A lei portuguesa prevê essa possibilidade e eu vou te explicar hoje, agora nesse vídeo, as duas modalidades que a gente tem para fazer um reagrupamento familiar aqui em Portugal. A primeira delas é através de um visto, conhecido como visto D6. Você vai fazer esse pedido do Brasil. Eu sempre gosto de esclarecer antes de qualquer vídeo meu que tem sobre o tema vistos, né? Que a gente tem uma diferença entre visto e autorização de residência. Visto é sempre pedido do Brasil. Não existe visto que você entre em Portugal como turista e peça daqui de Portugal. Visto é do Brasil. Depois, a gente tem que entender a diferença de visto e autorização de residência. O visto é aquele papel, né, vamos assim dizer, né, carimbo, enfim, que fica colado no teu passaporte, que tem uma validade de aproximadamente 120 dias. Se você for uma pessoa que possui um visto de residência, você vai ter direito, depois de chegar em Portugal, de transformar o seu visto de residência em uma autorização de residência. Que aí sim a gente está falando de um cartão com a sua foto, com a sua biometria, com a sua assinatura, enfim. Um cartão, né, de residência, um título de residência, nesse caso, português, mas que te dá o direito de transitar aqui por todo o espaço europeu sem muitos problemas, mas residir legalmente em Portugal, tá? Então, uma vez feita essa distinção, a gente tem que entender que o visto D6 é um visto, e como o próprio nome já diz, e como eu já expliquei, ele é requerido do Brasil. Só que ele tem um pormenor, ele tem aqui um calcanhar de Aquiles, que é para que você, né, para que o seu familiar que vai ser reagrupado entre, né, com o pedido de visto para o consulado português mais próximo da sua casa, lá do Brasil, você que é o requerente principal, que é a pessoa que tem, né, o principal visto, né, que tirou o seu visto, que não foi através do reagrupamento, mas que sim vai reagrupar outras pessoas, você precisa estar, antes de reagrupar através do visto, você tem que ter a sua autorização de residência. Então, ou seja, primeiro você vai tirar seu visto, vai vir para Portugal, vai agendar a sua entrevista no CEF, vai trocar o seu visto por uma autorização de residência e depois é que você vai, a partir da autorização de residência válida, é que você vai reagrupar. Porque o requisito para o reagrupamento através do visto D6 é possuir, né, o titular do visto, a pessoa que é o familiar, tem que possuir uma autorização de residência válida. Senão você não consegue reagrupar. Então, nesse caso, há uma espécie de separação, né? Eu gosto desse termo, parece, nossa, vou separar da minha família. Mas existe aqui uma distância temporal, vamos assim dizer, para não dizer uma separação, existe uma distância temporal. Às vezes eu tô fazendo consultoria e aí eu falo com o meu cliente, não, porque o visto tem duas modalidades. É o que eu vou explicar o visto desses, eu falo, primeiro a família tem que se separar. Eu sempre vejo que há assim um impacto, sabe, na palavra separação. Eu acho engraçado. É que, na verdade, não é engraçado. É que a pessoa assusta, ela pensa assim, meu Deus, tem que separar. Não tô dizendo assim que a família vai se separar, mas vai existir um lapso temporal, né? Porque até que o requerente do visto venha para Portugal e aí aqui consiga agendar com o CEF, vamos dizer que para a autorização de residência estar em mãos da pessoa, né, que tem o visto principal, vai demorar aí cerca de 2, 3 meses, mais ou menos, né? Tendo em consideração que o CEF é um bocado lento.
sem querer falar mal de você, Cef, mas você é lento, vai acontecer aqui essa demora. Então, depois que tiver com autorização de residência, que é o requisito para o visto D6, é que a pessoa que vai ser reagrupada do Brasil vai precisar, né, dessa autorização para entrar com pedido de visto. E aí o visto dessa pessoa já demora de 60 a 90 dias até ser deferido e realmente a pessoa poder vir para Portugal. Então, realmente, vamos pensar aí que existe um lapso temporal, sim, que vai haver esse censamento. Quando a gente tá falando de reagrupar filhos menores, então, ou seja, crianças que precisam ir para a escola, a gente vai ter que tomar cuidado no nosso planejamento. A gente vai ter que tomar alguns cuidados aqui, porque a criança, não adianta a criança vir como turista, depois ficar à espera do CEF para fazer o reagrupamento aqui de Portugal. E eu vou falar dessa modalidade já já e vou explicar o que é que tem acontecido na prática para quem quer fazer o reagrupamento por Portugal, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Essa dificuldade que tem se encontrado para fazer o agendamento quando a pessoa vem junto com o titular do visto e resolve reagrupar aqui por Portugal. E quando envolve filhos, a gente está falando aqui, né, de escola, de ano letivo, de aulas que se começam, então a gente vai ter que ter um cuidado. É melhor garantir, às vezes, que o filho vai ser reagrupado pelo visto, porque o visto você vai dar entrada em 60, 90 dias, você vai ter sua resposta. A modalidade de reagrupamento familiar por Portugal tem se complicado um pouco mais por conta de falta de vagas para essa modalidade no CEF. Então agora eu vou explicar. Se você não resolver, né, fazer o reagrupamento através do visto D6, qual é a sua outra opção? O portador do visto e a família vem todo mundo junto. O portador do visto vai entrar, né, dizendo que tem um visto quando passar pela imigração, e os familiares, eles se enquadram ali na reunião familiar, porque eles estão juntos com uma pessoa que tem um visto. É qualquer familiar? Não, não é. Estou falando de marido, mulher, esposa, oficialmente casado, que vai trazer junto a apostila, né, a certidão de casamento apostilada com a apostila diária. Eu estou falando de filhos menores que vão também vir com a certidão de nascimento apostilada. Então, eu estou falando desse tipo de vínculo familiar. Não é o seu irmão, não é o seu primo, não é a sua prima, não é o seu tio. Não são essas pessoas que você vai reagrupar. Você pode também reagrupar os seus pais, tá? Mas são vínculos específicos de ascendente e descendente de primeiro grau que vai ser possível aqui essa modalidade de reagrupamento familiar, tá? E aí o que acontece? O familiar vai entrar na modalidade, né, quando passar aqui pela imigração, já que está acompanhando uma pessoa que tem um visto, é uma reunião familiar. Depois, o requerente vai fazer o mesmo processo que eu já expliquei, vai agendar a entrevista no CEF, e só depois que o requerente principal tiver consigo a autorização de residência é que os reagrupamentos vão poder se dar. E aí, diretamente com o CEF aqui em Portugal. É possível? É. Não é visto, é um reagrupamento direto com o CEF. Qual é o problema? Não tem vaga nunca, tá? Nunca tem vaga. Se você ligar no CEF hoje para pedir um reagrupamento familiar, eles não têm. Eles abrem vagas em momentos específicos. Então, assim, do nada, mais ou menos de mês e meio a mês e meio, eles vão abrindo 9.000, 10.000 vagas para reagrupamento. O problema é que congestiona a linha telefônica de uma forma que é inexplicável, né? Então, assim, você fica ali tentando ligar a linha do CEF ocupada, dias e dias e dias. E um agendamento de reagrupamento familiar aqui diretamente com o CEF em Portugal. Isso pode representar, como eu disse, um problema quando a gente está falando de filhos menores, quando a gente está falando de pessoas que precisam do documento para trabalhar ou para estudar, enfim, né? Principalmente os menores, para poder aí dar seguimento nos estudos aqui em Portugal. Então, é uma situação que tem sim enfrentado problemas, por isso aqui o visto tem sido há aqui a separação da família, mas há a garantia de que o mais rápido possível você vai ter o seu visto e vai poder vir para Portugal de forma legal. Não ficar aqui um tempo irregular à espera de vaga no CEF para ter, então, a tua autorização de residência. Porque se uma pessoa tem o visto e a outra ainda está à espera do reagrupamento, e já passou, já venceu os 3 meses, né, que seriam os meses do turista, por mais que esteja tudo comprovado, você não pode viajar pela União Europeia, porque você não tem um título de residência válido e você também não tem um visto de turista válido. E os outros países da União Europeia, Alemanha, eles não querem saber, o CEF não tem vaga. Tipo, eles nem...
Ah, não tem? Que bom. Então você fica lá em Portugal esperando o CEF ter vaga. Então é mais ou menos assim que vai funcionar. É chato, as pessoas querem viajar, não podem, querem seguir a vida, querem, enfim, ter os seus documentos e não podem. Ah, vão compreender aqui dentro de Portugal que o CEF não tem vaga? Vão, mas mesmo assim, vão e não vão, né? Entende? É um limbo, é uma situação chata. Tá, sim, muito desagradável tentar comunicar com o CEF e não conseguir respostas. Tem sido recorrente, principalmente quando a gente está falando da modalidade de reagrupamento familiar, que é isso, abre vagas a cada tempo e quando abre é como jogar na loteria, conseguir contactar o CEF, conseguir chamar ali na linha telefônica. Sobre meios de subsistência, né? Muitas pessoas perguntam, como é que eu faço para provar a subsistência quando eu estou falando de reagrupamento familiar? Quando você vai fazer qualquer tipo de visto que você já pretende reagrupar, é muito comum que no visto a gente vai fazer uma carta, a gente vai explicar nossas intenções para determinado visto. E aí a gente já vai deixar ali claro que, olha, eu estou vindo, mas eu vou reagrupar ou por Portugal ou através de um visto outras pessoas. E aí a gente tem que levar em consideração a prova dos meios de subsistência, que são, né, o mínimo de 705 euros, que hoje é o salário mínimo português, para uma pessoa. Se a gente estiver reagrupando casados, a gente tem que contar com mais 50%, ou seja, mais metade de 705 euros, que estão 355 euros. Se minha matemática tá boa, é 355. Então a gente tem que. Não, 705, 352,50? Metade de 50% de 705. E depois mais para cada filho menor, 30%. Né, de 705. Então, a gente tem que contar com isso como prova de meio de subsistência. Então, se você tem uma família com esposa, 705 mais 50%. Se você tem esposa, filho, 705 mais 50 mais 30, né, dos 50 mais 80%. Então, você tem que ir aqui fazendo as suas contas e sempre ter em mente que a prova de subsistência ela tem que ser para a família desde o começo do seu visto. E aí depois, quando você estiver reagrupando aqui, você já mostra novamente a mesma prova de subsistência, seja através do seu trabalho, do contrato de trabalho que você tenha, ou seja através, enfim, de renda passiva. Depende do tipo de visto que gerou aqui o direito ao reagrupamento. Pode ter sido visto D1, D2, D3, D4, D5, né? E D7, porque o D6 já é o visto de reagrupamento, né? É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos não, é assim que funciona. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha, espero ter esclarecido as suas dúvidas e qualquer coisa que precise, os meus links de contato estão aqui na descrição do vídeo, então não deixe de checar sempre a descrição que eu coloco aqui outros links de outros vídeos que podem vir a ser útil aqui para o seu momento de pesquisa, para que você venha para Portugal de forma legal, segura, planejada. Muito obrigada e até a próxima!